Olá pessoal, aqui é Marta Eixo, estamos na Rator Energia Estelar, estamos aqui numa série de programas muito especial para vocês. Eu nunca fiz isso antes, então vamos ver como é que vai dar. Para quem assistiu, né, na semana passada, ou estava acompanhando a gente, estamos aí numa série de programas falando sobre registro acástico com a Selma de Orlando, né, Selma? Seja Oi, bem-vinda, Marta, bom dia! obrigada. Muito bom estar aqui de novo com vocês, né? Trazendo informação e plantando sementinhas. Eu acho que é isso que é o nosso papel aqui, E né, aí, nesse momento. se você ou não perdeu o programa da semana passada, não pode, né? Então, entra lá no nosso YouTube, no nosso Instagram e assiste o primeiro programa que ela tá falando sobre o registro acástico. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente vai falar hoje da conexão corporal não é só aquela conexão corporal no sentido médico, né? Que a gente fala, Não, conecta o pé, que conecta não, com não, o não. osso, né? Na realidade, não tem nenhum tipo, né, de tratamento na Mais medicinal, medicinal. mais. E o que eu quero deixar claro é que não substitui. Isso que nós vamos falar agora é um complemento. Tudo aquilo que você faz, continue fazendo. Mas potencialize para que seu corpo responda de uma maneira mais positiva esses tratamentos, né? Então, é bom deixar claro esse nosso enfoque aqui, porque o nosso enfoque é energético. Neurociência, física quântica e terapias naturais. Esse é o nosso. Maravilha. Selma, então só para quem perdeu lá o comecinho da história, explica rapidinho o que é registro acástico e como ele conectou com você agora nessa parte corporal. O registro acástico é como se fosse uma grande biblioteca de informações. Ela tem tudo, desde do seu início, né, da sua existência, tudo fica gravado em livros, vamos dizer assim, né? Escrito em livros lá, dizendo o que você teve. Suas dores, seus dons, habilidades, todo aquele processo que você vivenciou. Como é uma grande biblioteca, quando você entra eu sou uma leitora de registro. Uhum. Então, quando eu entro para ler o registro de alguém, eu trago informações úteis para o dia a dia. E o que eu tenho observado, né, nesse tempo todo que eu tenho feito várias leituras? Que sempre eles orientam para que nós primeiros temos que estar fortalecidos fisicamente. Eu digo encarnados, porque tem um É. monte de gente desencarnada, encarnada. Né? Esse corpinho maravilhoso, ele tem que estar forte. Essa nossa biologia, para que a gente consiga, né, outros patamares de consciência. Acho que é forte e consciente, né? Porque quando a pessoa está desencarnada no corpo, ela está inconsciente do corpo físico, né? É verdade. Então, assim, o que eu tenho visto em muitas histórias que eu tenho catalogado, porque eu vejo tantos benefícios que a pessoa vem fazer a leitura, mesmo que não seja o foco exato do que ela quer, Uhum. o registro, ele tem toda uma estrutura, né? Ele entende que você precisa de algum tema primeiro. E sempre o tema começa pelo corpo. Porque é onde nós estamos É a onde a gente ligação. está, né? E por mais que exista a alma, aí a experiência da alma no corpo faz você ter uma outra visão das coisas, né? Com certeza. E catalogando essas histórias, eu verifiquei que existe um padrão. Uhum. E esse padrão é se cuidar. Então, o que acontece? Dentro desses passeios que eu faço no registro acástico, eu vejo que existe uma maneira deles conduzirem para trabalhar o corpo físico, Uhum. né? Para trazer paz, tranquilidade. E quando a gente tem paz, a gente consegue ter uma série de decisões até melhoradas. E o que acontece? Em cima disso, eles nos orientam a esse trabalho pessoal, que é respiração, que é através de visualizações, através de intenção. Então, tudo isso nos ajuda a ter uma melhor qualidade de vida. Eu não estou falando que é aquele pensamento positivo, repetitivo, não. É o trabalhar o corpo de uma maneira, a sua identidade. Então, é o que você pensa, é o que você sente, é como você age. Isso tudo traz uma conexão do coração com a sua mente. Com isso, o seu corpo começa... Nós temos uma inteligência. Uhum. Né? Sim.
Eu gosto de dizer que nossa inteligência interior, eu chamo ela de fáscia, que é físico, né? Porque aquela membrana que cobre todo o nosso corpo, que une os nossos órgãos. Então, quando eu penso em inteligência inata, né? Uma inteligência interior, eu sempre lembro dela. E o que é bacana nisso tudo é você conversar com o seu corpo. É você direcionar a intenção. Então, se você está tendo alguma questão física, por que não olhar para esse órgão como um amigo seu? Porque se você está aqui, ele está aqui te ajudando de alguma forma. E entender por quê. Por que está com aquela dor? Por que está com aquele desconforto? O que está acontecendo com a minha pressão que está oscilando? Quando a gente começa a conversar com o corpo, quando a gente começa a entender que ele faz parte de um processo criativo nosso, a gente vai melhorando a cada dia nossas células, inclusive nosso DNA. Às vezes tem algumas pessoas que quando eu falo de conversar com o corpo, elas têm dificuldade assim, mas Marta, é a minha cabeça respondendo ou é o corpo respondendo? Elas têm muita dúvida na questão de sentir a resposta. Exato. É um trabalho. A intuição é um músculo. E quanto mais você trabalha com ele, é como ginástica. Mais você vai tendo confiança. Então, assim, existem termos, né, que eu acho bastante interessante, que é a coragem. Então, a coragem, eu quero mudar. Mas o quanto eu tenho confiança em mim mesmo de que eu tenho o poder de mudar. Isso vai trazendo para a gente o quê? Uma nova visão de mundo. Ele faz com que a gente observe situações diferentes. E isso vai criando, né, melhorias físicas. Eu tive a oportunidade de estar recentemente na praia, trabalhando com outros terapeutas, né? Atendendo um grupo, né, de pessoas num local com vários terapeutas. Eu faço, né, uma conversa com o corpo diária. Né? Então, se eu tenho uma manchinha na mão, eu fico conversando com ela. Puxa, tudo bem com você? Você não quer ir embora? Já não está na hora? Já não está bom? Isso vai fazendo o quê? Vai clareando as minhas manchas. E é que vocês não conseguem ver, mas aqui tinha algumas, né? Aquelas manchas de sol, né? Aquelas Que o manchas pessoal... de sol e de idade também, né? A gente vai... Lógico que o corpo tem uma regeneração natural. Então, cada órgão nosso tem um tempo de regeneração. Mas o conversar com o corpo ajuda nisso, né? É a consciência que nós estamos tendo de que nós temos esse poder interno, só que nós não utilizamos. Então, quando a gente vai conversando, vai trazendo o nosso corpo como um parceiro de vida, né? Como um companheiro, ele vai se alegrando e vai nos trazendo situações para melhorar. E é uma conversa sempre no positivo, né? Porque sempre no positivo. Às vezes tem muita gente que é com essa questão de exigência de beleza, exigência de magreza, então começa a brigar com o corpo. Ai, que eu tenho essa linha que é feia, eu fico assim, eu fico olhando para a pessoa, que linha? É verdade. Existe um fator muito importante que é a aceitação. O primeiro passo é sabermos que nós existimos desse jeito. Podemos ir além e melhorar? Com certeza. Mas a gente tendo a aceitação é um primeiro passo para que o corpo entenda e reaja de maneira positiva naquelas nossas intenções. E nós temos que ter intenção positiva, como a Marta falou realmente. Né? Porque eu vejo, principalmente mulher, acho que desde sempre é ensinado a rejeitar o próprio corpo. Sim. Né? Quando você vê as meninas com 5 anos de idade falando, olha, acho que essa menina tá muito gorda. Aí você fala assim, gente, é uma menina de 5 anos, como é que pode? É verdade. Isso tudo é uma consciência, né? Vai gerando essa padrão. Consciência na pessoa, né? E aí eu vou até dizer para vocês que é interessante, quando a gente fala sobre a questão do peso, o peso ideal, vamos dizer assim, e ele está ligado a cada região do planeta. Se nós formos para países mais frios, as pessoas têm um perfil um pouco mais elevado de peso. Para outros, mais magro. Então, assim, o que é, né, a beleza? O que seria o melhor? Antigamente, se vocês verem as imagens pintadas, as mulheres eram gordinhas. Sim, né? Porque era sinal de fartura, né? Sinal de fartura, exatamente. Então, tudo é como a gente observa uma situação que pode ser diferente. O ângulo que você vê, a mesma situação, é diferente do ângulo que eu vejo.
E aí a gente acaba absorvendo. Então, primeiro, qualquer mudança física, né, que a gente fala, seja um autocuidado, tem que começar com a nossa observação. O que eu quero? Quantas vezes a gente conversou com a orelha, com o nariz? E o nariz tem um papel importantíssimo na respiração. Né? Sim, Ele nos ajuda. E muita gente não respira mais agora, Não, né? Exatamente. Então, trabalhar, né? Cuidar, né? Não é trabalhar porque tem que ser prazeroso. É diário, é levantar de manhã dando aquele sorriso gostoso, entendendo que o dia vai ser bom. Mesmo que não esteja, né, naquele momento, se conscientizar disso. Quando você traz isso e começa a olhar o corpo de maneira diferente, no espelho mesmo, isso vai mudando, naturalmente. E não é uma situação de você... Porque aceitar não quer dizer que você não pode mudar, Não, com certeza. né? Você, tem gente que fala, eu nasci assim, fiquei assim, vou morrer assim, né? Não. A gente sempre tem como ultrapassar Melhorar, o nosso isso. limite, melhorar. E o melhorar pode ser uma conscientização de que eu sou assim e eu sou muito bela. E eu tenho muito para oferecer, né? Lógico que a gente quer fazer algumas mudanças, né? De repente, física, né? Mas, às vezes, a gente não tem a motivação necessária para ir numa academia. Quantos já financiamos de academia, né? As academias adoram. Adoram, né? E você não vai. Não aparece. E quando você está cuidando do seu corpo, começa a ter uma motivação, você não sabe de onde, e você começa a ter ações de melhoria. Então, cuidar do corpo é uma coisa que ele é muito amplo, não é simplesmente o físico. Ele envolve, né, várias questões. E isso é uma das coisas que eu ajudo a pessoa num processo de autocuidado, né? Então, tem técnicas, tem dedicação, paciência, porque é um processo evolutivo mesmo de modificação pessoal. E eu acho que também de quebrar um paradigma, principalmente para os espiritualistas, que é de reconhecer o corpo como uma coisa de prisão, Exatamente. ou de... você não pode se apegar à vida material, então você não se apega ao seu corpo, Não. e aí você não cuida dele, né? Deixa ele de qualquer jeito. Quando eu entro no registro, eles sempre falam que a gente tem que trazer cor para a nossa vida. Cada um tem um conceito de cor, né? Pode ser uma cor mesmo, né? Cor que gosta, mas é trazer a alegria para a vida. Isso já é um primeiro passo para começar a se autocuidar e ter melhorias na vida, no corpo. E isso reverbera para as pessoas que estão do seu lado, porque quando você está feliz e satisfeita, tudo vai, né, de maneira bela também, né? Então, situações acontecem de maneira mais fácil. Então, assim... O início é o se cuidar, olhar para o corpo, e aí pode ser pelo espelho mesmo, e ver, olha, o que eu posso melhorar, né, que eu gostaria. Pode ser que você se surpreenda. Né? É aquela parada de 5 minutinhos e refletir nesse processo. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda, mas eu gostaria de dizer que nas próximas encontros, eu estou lançando um programa, né, um grupo, para estar efetivamente conduzindo melhoras, né? Pelo que eu tenho capturado aí do registro acástico. Que aí até a pergunta que ia fazer. Esse trabalho é melhor fazer coletivamente, quando você falou em grupos, ou individualmente? Como é que você trabalha esse processo? Para atingir mais pessoas, eu gosto de trabalhar em grupo, né? Mas o grupo é aquele grupo que a gente acaba criando uma egrégora e um acaba ajudando o outro. Porque quando você traz experiências, ela toca o teu coração. Talvez temas que você não pensou, mas que se identifica. Então, isso é um crescimento que é bonito. Né? Então, esse trabalho corporal, né, quando a pessoa procurar, ela vai procurar o grupo que está ligado a isso, lá no seu Insta. Isso, eu estou montando, né? A gente monta periodicamente grupos, né? Eu estou com um grupo agora que vai muito mais que o corpo, né? Ele vai, né? Mas um dos temas que é abordado é a parte física também, além de outros, né? De bloqueios, crenças, aquela coisa toda que nos ajuda a ir além do nosso, né? Do nossa visão imediata.
E como que ela te acha nas redes? Se ela precisar, se eu gostei, quero fazer, quero participar. Selma de Orlando é o Instagram. Pode mandar mensagem, pode mandar um oi e entramos em contato com a pessoa e vemos, né? Eu acho que tudo é uma questão de conversar, né? Para entender exatamente o que a pessoa precisa. De repente, a pessoa precisa só de autoconfiança, né? Não é mudança efetiva de nada do corpo, né? É ter aquela coragem e a confiança de que, olha, eu estou bem e eu quero seguir em frente do jeito que eu estou, né? Sim. Mesmo que todos estejam falando diferentemente, né? Então, assim, o ser humano é uma coisa bastante interessante e muito bela, né? A gente nunca sabe exatamente aí o que a gente, né? O que nos espera. É uma jornada. E entender que é uma coisa para você e trabalhar você mesmo nesse processo, né? Porque tem uma parte na questão terapêutica que é o lado da pessoa em se abrir e se dar permissão. Porque você pode ouvir a experiência de todo mundo. Com certeza. Mas se você não se abre e não se dá permissão... Não consegue. Você só vai estar lá recebendo as informações, né? O processo todo que eu trabalho é um processo ativo. Não é a Selma que faz nada. É a própria pessoa, né? Então, não é aquela coisa de ficar parada esperando. Não. É um trabalho de construção diário que vai fazendo com que a pessoa vá efetivamente crescendo, né? Como pessoa, né? Como propósito de vida. Então, tem uma série de coisas que a gente nem consegue, né? Eu sempre me surpreendo cada vez que eu vejo resultados, né? E os feedbacks que eu recebo também é muito... E aí, conta como que já aconteceu, assim, desses feedbacks, assim, se você... Só para a pessoa se animar um pouquinho. Só para a pessoa se animar um pouquinho. Então, eu já tive questões capilares, né? De questão de queda de cabelo que vinha através de estresse ou de alguma questão, né? Que melhorou significativamente. Já tive questões, assim, de clientes, porque quando a pessoa não está bem, se sentindo bem fisicamente, ela repassa isso para as pessoas. Sim. E ela não atrai, inclusive, clientes. Então, já tive questões em que pessoas tiveram, né, empresários que tiveram sucessos depois, atraindo cliente, relacionamento. Quer dizer, assim, quando a gente está com a nossa autoestima elevada, o mundo muda. E autoestima, tem muita gente que confunde autoestima com fazer a unha, fazer o cabelo. Não. Ajuda, mas não é só isso, Não. né? É se olhar no espelho. Eu sempre falo do espelho porque o espelho é o nosso parceiro, né? Nós não podemos fugir do espelho, tá, gente? O espelho nos ajuda a nos ver de verdade, né? E ver o que podemos melhorar ou não, ou continuamos igual, né? Mas eu acho que nos permite fazer aquela reflexão do que eu quero. De você se conhecer, porque às vezes, por exemplo, no meu biotipo eu tenho cabelo preto. Aí eu vou ficar brigando com meu cabelo preto? Exatamente, não. Eu sempre brinco, né, com as pessoas. Eu tenho pouco cabelo e tenho fininho. É meu biotipo. Mas isso não quer dizer que ele não precise brilhar. Né? Ele brilha. Por quê? Porque eu brilho. Então, mas o biotipo é o mesmo. É o mesmo. Então, às vezes... Porque eu vejo muitas pessoas brigando com o próprio biotipo. Exatamente. E aí é o desafio, né? Então, às vezes é essa carga genética, é isso que veio... Então, entender, conversar com essa genética, né? Exatamente. E é muito gostoso, viu? É prazeroso, é uma jornada. Quando você começa, a sua intuição começa a aflorar mais, começa a expandir. Então, assim, é uma coisa que eu trago dos registros, isso, né? Esse cuidado do corpo, para que a pessoa efetivamente consiga outros andares, né? Outros degraus aí de expansão. Então, primeiro cuidar, né, o que nos liga à terra, para que a gente se fortaleça e vá crescendo cada vez mais. Lembra que você é uma alma em uma experiência no corpo. Então, assim, não adianta você ignorar o corpo, porque se fosse só a experiência da alma, você não pensaria no corpo. Exato. Então, que experiência é essa que você veio ter no corpo? E aí, por que você, né, como alma,
você está experimentando, por exemplo, as limitações corporais, Exato. né? O que essas limitações estão te ensinando. Exatamente, exatamente. Então, assim, o primeiro passo é esse trabalho, né, de conscientização do eu sou, né? Do eu sou físico. Para ir depois evoluindo para os outros eu sous, né? Não sei se fala, eu sous. Isso. Ó. E aí você vai descobrindo mais sobre você, mas acho que eu sempre falo que às vezes a gente tem várias experiências, múltiplas experiências, mas o corpo físico ele faz você ter que estar presente, Exato. né? E integrar tudo numa coisa só. Então, às vezes, conseguir fazer essa integração é difícil porque o nosso natural é dissolver, Exatamente. né? Exatamente. Então, conseguir trazer tudo para cá e fazer tudo e se entender. É o aqui estar dentro, presente, né? É o né? famoso estar presente. Quando nós estamos presentes, nós estamos inteiro presente, né? Não é, né, só mental. Então, esse estar presente que é o primeiro passo desse meu projeto pessoal que eu estou trabalhando aí, né? No próximo, né? No próximo programa a gente está trazendo aqui para vocês com um pouco mais de detalhes e convidando quem queira participar aí desse processo muito bonito aí, que os registros acásticos estão me orientando nessas minhas jornadas que eu faço lá. Maravilha. Então, gente, acompanhe ali, @Selma de Orlando, dá joinha, curte, comenta, né? Se inscreve lá no Instagram dela, para você saber mais informações, quando ela vai abrir grupos, até para você perguntar para ela se é o caso de uma leitura, se é o caso de um grupo. Então, às vezes você não sabe direito para onde você vai, né? Então, conversa, dá uma perguntada, explica a sua situação, porque como é algo que é muito novo e às vezes a nossa mente racional ela quer que direcione de um jeito muito estruturado na racionalidade mental, às vezes você pode se limitar no processo. Exato. Né? Então, se permita, abre, né? Se abre para as possibilidades. E aí, quem sabe você não tem uma experiência maravilhosa, Não, né? com certeza. A primeira coisa que a gente faz é justamente conversar com a mente, né? Porque eu estou converso com o corpo como eu falar, mente, racional, vai passear. Deixa só o corpinho aqui para a gente poder trabalhar ele. É bem assim, é um tipo de... Conversa com o coração, é bem simples, né? é bem simples, né? Eu acho que todo esse nosso trabalho energético, ele traz a simplicidade, né? Não é grandes protocolos, E aí um deixa, bate-papo né? como nós estamos fazendo Isso, aqui. deixa de soltar o cabeção para conectar com o coração, né? Rimou, hein? Então, porque às vezes a gente fica muito no cabeção, e aí o cabeção, ele quer saber mais, e aí é onde se perde no processo, Com né? certeza, Então, com certeza. espero que vocês aí se permitam, saiam dessa racionalidade, entrar no coração, sente o chamado, é um chamado para você, para sua melhoria, para o seu corpo, mas é para também você tá tendo uma experiência aqui no planeta, num corpo mais amoroso, né? Mais amoroso. Tá consciente de que, olha, o mundo é belo. Não é? Né? Apesar de tudo que está acontecendo, ninguém está falando que não tem os desafios aí fora, mas quando você está bem, a visão do mundo muda. Sim, e tudo transforma, né? E tudo Então, transforma. gente, gratidão, uma ótima semana para vocês. Fiquem ligadinhos e ouvem a semana que vem, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, Até tchau. mais. Até Tchau, mais. tchau.